Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa apresentação de resultados. Eu acho que vocês já me conhecem, né, de outras apresentações, de outros carnavais. Eu sou a Rosane, sou a diretora superintendente aqui da entidade. Essa conversa que a gente vai ter hoje à tarde aqui, para nós, ela é muito importante, porque nós vamos fazer aí a apresentação dos resultados do ano que se encerrou, em 2021, né? Parece que já passou outro ano inteiro, né? Mas, na verdade, aí se passaram 4 meses. O que a gente vai fazendo sempre o acompanhamento, né, dos resultados durante o ano. Só que quando chega ao final do ano, que é feito o encerramento, a gente tem todo um procedimento de validação, de verificação, né, de auditoria desses números de 2021. E aí sim, quando está tudo auditado, aprovado pelo nosso conselho, aí a gente faz a divulgação oficial e a gente libera para vocês, ou divulga para vocês, o que a gente chama de relatório anual de informações. Então, é uma prestação de contas formal, oficial, né, que a gente faz aí para os nossos participantes. Então, a gente fica muito grata de vocês estarem aqui conosco hoje. A gente vai conversar, então, um pouquinho sobre os resultados. A gente vai passar aí pelos principais pontos do relatório anual. E depois a gente faz a liberação também do relatório para vocês poderem acessar e ver com mais detalhes, né, para vocês poderem analisar aí as informações com mais detalhes direto no relatório. Hoje, aqui na apresentação, a gente faz uma passada geral, tiramos algumas dúvidas, se vocês tiverem, né, a gente pode responder as perguntas, mas a gente faz essa passada geral para dar esse encaminhamento aí para os resultados aí de 2021. E a gente fala um pouquinho também sobre os destaques que a gente teve, as ações que a gente fez, os projetos que andaram aí durante o ano, né? E a gente vai prestando contas aí para vocês. Vamos falar um pouquinho também sobre os resultados do primeiro trimestre já de 2022. Trazendo aí, né, como a gente vai fazer a próxima apresentação de resultados daqui a 3 meses, né, então a gente já faz, né, junto com essa apresentação de 2021, a gente já traz alguns números aí de 2022 para vocês irem acompanhando o que está acontecendo já nesse primeiro trimestre aí do ano, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre toda a parte de governança, a parte de investimentos e a parte de seguridade administrativa. E lá no finalzinho a gente abre, então, para as perguntas que vocês... Aí embaixo do vídeo tem um campo aí de perguntas, vocês podem, durante a apresentação, já ir enviando essas perguntas para a gente. E ao final, então, da apresentação, a gente... para a apresentação, a gente responde as perguntas que vocês encaminharam. Nós vamos deixar também esse evento gravado, ele vai ficar disponível lá no nosso site por 30 dias, a partir dessa apresentação, né, dessa disponibilização que a gente vai fazer lá. Se vocês quiserem rever, ou se vocês quiserem compartilhar com alguém aí que não pôde participar hoje da nossa conversa aqui, né, vai ficar disponível aí também, como uma consulta, enfim, dá para rever algum ponto. É muito importante aí que vocês também acompanhem, né, todos os resultados e as informações que a gente vai passando aqui para vocês. O nosso relatório anual, esse ano, a gente traz aí uma novidade, ele está 100% online, fizemos uma coisa muito bacana, não sei se vocês lembram, até o ano passado a gente tinha só a versão em PDF, era um relatório em PDF, nesse relatório a gente, né, trazia todas as informações aí do ano que tinha se encerrado, e depois trazíamos isso, então, em forma só... vai lá, não era papel, né, mas só no PDF. Então, tinha que passar aí todas as páginas para poder ir fazendo o acompanhamento. Esse ano a gente mudou, nós fizemos uma versão online. É um link que vocês vão receber. E lá nesse link, então, ele ficou muito mais interativo. Que, por exemplo, a gente fala, a gente está ali explicando alguns números. Se você quiser saber mais detalhes, vai ter links ali que pode ser clicado e vai abrir outras tabelas, informações complementares. Então, você pode olhar ele de uma forma geral ou para aqueles que querem olhar com mais detalhes, né? Fazer umas aberturas maiores aí das informações, também é possível. Aí tem vídeo linkado, tá muito bacana. Então, a gente está muito feliz de poder entregar aí para os nossos participantes uma versão online, que pode ser consultada aí também a qualquer hora, a qualquer momento, sem ficar rodando aí página
no PDF. De qualquer forma, vai estar também disponível o PDF, né? Se vocês quiserem baixar para depois vocês fazerem uma leitura com mais calma e etc., também vai estar disponível. Mas a gente quis compartilhar aí essa novidade, porque realmente esse ano nós ficamos muito felizes aí de entregar esse novo formato aí de relatório anual. E esperamos que vocês gostem também. Esse relatório anual, ele traz aqui 3 grandes blocos, digamos assim, de informações. Um bloco que a gente chama de institucional, onde tem ali as mensagens da liderança, parte de governança, né, como é que é a nossa estrutura, parte de estratégias. Depois tem um bloco que são mais números, né, que a gente fala um pouco do patrimônio, dos investimentos, previdencial, as nossas despesas administrativas, e o mais importante de tudo, nesse encerramento do ano, né, quando é uma apresentação de encerramento do ano, e nesse relatório nós trazemos as demonstrações contábeis. O que é as demonstrações contábeis? Então, ali está todas as movimentações contábeis que foram registradas durante o ano de 2021, os resultados posicionados em 31 de dezembro. Esses resultados já foram, então, todos auditados por uma auditoria externa, né, que dá um parecer, faz uma manifestação a respeito da demonstração, passa pelo Conselho Fiscal nosso, que também faz toda a parte de validação desses números, e ele é aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo. Então, a gente tem, além das demonstrações contábeis, tem as notas explicativas, onde a gente faz o detalhamento das informações das demonstrações contábeis, né? Principalmente onde teve as principais variações, explicando, né, o que são esses números que a gente está demonstrando aí. E ele traz também o parecer atuarial dos planos que foram feitos pelo um atuário, que é uma empresa de consultoria que a gente contrata, para fazer toda a parte da avaliação atuarial dos nossos planos, tá? E, por fim, a gente traz uma parte de destaques, que são os projetos, as realizações que a gente fez durante o ano, né, as coisas boas que aconteceram, a gente vai trazendo aqui também para ficar registrado como um registro, e para os participantes que ainda não tomaram, né, conhecimento, que não chegou ainda a informação, está aí disponível para ver as coisas bacanas que a gente está trazendo aí. Nessa parte institucional do relatório, eu vou passar aqui mais rapidamente, na mensagem da liderança, a gente traz mensagem do nosso presidente do Conselho Deliberativo, João Pereira Filho. O mandato foi encerrado agora em 2022, agora em abril. Então, como o relatório é referente ao exercício de 2021, nós trazemos a mensagem do presidente, né, na figura dele, então, fazendo o fechamento aí do seu mandato e entregando, né, qual é o pensamento do Conselho durante esse período que eles estiveram à frente da gestão e olhando também os resultados de 2021. Trazemos também a mensagem da liderança do presidente do Conselho Fiscal, que é o Almir Xavier, que ele é o presidente, então, do Conselho Fiscal, também nesse mandato que se encerrou agora em abril de 2022, e o Almir, ele foi reconduzido, então, ele continua à frente do Conselho Fiscal para o próximo mandato, que é agora de 2022 a 2025. Então, ele fala um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Fiscal, né, perante os números que foram apresentados e que eles fizeram a validação aí durante o ano de 2021. Então, tem uma mensagem bem bacana, que a gente só extraiu uma partezinha, né, e vocês podem consultar a mensagem na íntegra no nosso relatório anual. Lá no relatório, a gente fala também um pouco sobre a nossa estrutura, como que funciona aqui o fundo de pensão, né? Aqui a gente funciona mais ou menos como se fosse uma empresa. Nós temos aqui um conselho deliberativo, esse conselho aqui é responsável pela estratégia. Eles definem as estratégias, né, para onde que a entidade vai, como é que o fundo de pensão vai atuar, né? E o Conselho Fiscal tem o papel, então, como o nome já diz, de fiscalização. Então, eles validam todos os nossos números, os nossos resultados, os nossos atos de gestão. O Conselho Fiscal é o que vai com a lupa lá em cima da documentação, né, e valida se tudo está conforme, né. Temos uma auditoria interna também, que é contratada aí para auditar todos os nossos processos, e aí aqui, nessas caixinhas
Em laranja, a gente tem a composição da diretoria executiva. Então, como a gente já o nome diz, né, a gente executa. Então, o Conselho Deliberativo traça as estratégias, nós executamos aqui na diretoria e o Conselho Fiscal fiscaliza e a auditoria também audita aí os nossos processos, os nossos procedimentos. Cada diretoria ela é segregada em algumas gerências, vocês podem, só vou passar aqui de uma forma mais rápida, mas aqui é a composição da nossa operação, efetivamente. Nós temos hoje, considerando a diretoria, nós temos 51 colaboradores dentro do fundo de pensão, e a gente faz isso acontecer, né? Então, nós temos desde a área de RH, nós temos a área de TI, a gente tem a área aí que faz o pagamento de benefícios, a gente tem a área que faz a gestão dos investimentos, tem a área jurídica, de governança, e uma novidade nesse ano de 2021 é a... Desculpa, gente, tocou meu celular aqui, me perdoe. A gente tem aqui a área de compliance. Essa área foi criada agora em 2021 e ela vem como um reforço também para a governança dos nossos processos. A área de compliance é a que vai ficar, que tem por função, por responsabilidade, né, olhar todos os normativos de legislação, os normativos internos que a gente tem e ver se nós aqui na entidade, naqueles processos que a gente executa, nas ações que a gente executa, a gente está cumprindo conforme determina a legislação ou conforme determinam os nossos normativos internos. Então, essa área é muito bacana, ela reforça, né, toda a parte de governança da entidade. A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, no sentido da gente cumprir exatamente o que a legislação determina, e essa área, então, ela vem reforçar, né, essa estrutura que a gente tem de controles para garantir que nós estamos cumprindo fielmente tanto a legislação quanto os nossos normativos e políticas internas. E ainda aqui falando da estrutura, a gente tem também a contratação esse ano do nosso diretor de investimentos, que é o Márcio Tavares. Vocês já devem ter conhecido o Márcio aí também de outras apresentações. O Márcio está conosco desde junho do ano passado, né, Márcio, de 2021, que está aqui com a gente, e antes quem estava conosco era o Roberto Casagrande, que acabou aposentando aí na metade do ano, e a gente então fez todo um processo, né, de seleção e contratação do Márcio aí, que está reforçando, né, e agregando bastante aí para o nosso time de investimentos. Bastante desafio aí que teve, já começou o ano, né, Márcio, cheio de desafio aí, mas... e até depois, obviamente, ele vai falar para vocês aí sobre a parte dos investimentos, mas é uma novidade que a gente tem aí, então, em relação, né, um destaque que a gente tem aí em relação ao ano de 2021, tá? E aqui, vocês sabem, né, a gente faz, tudo que a gente executa aqui, todas as ações que a gente executa, a gente tem que ter um bom planejamento para isso, né? A gente não sai fazendo as coisas assim de qualquer forma, né? Então, o que a gente tem adotado aqui na entidade é o desenho daquilo que a gente chama de mapa estratégico. Esse mapa estratégico, ele define qual que é a missão da BRF Previdência. Então, a gente tem lá a missão nossa, que é administrar com excelência planos de previdência, né, para assegurar benefício aos participantes. A gente tem uma visão, o que a gente quer ser, né? Quando a gente crescer, a gente quer ser reconhecida pela nossa gestão competente, inovadora e como a melhor opção para os funcionários e colaboradores da BRF Previdência, das nossas patrocinadoras da BRF, né, e os seus familiares investirem o seu dinheiro. Então, essa é a nossa missão e a nossa visão. E para isso, então, a gente traça o que a gente chama no nosso planejamento estratégico de ações que vão direcionar tudo aquilo que a gente vai fazer aqui na entidade. Nós temos um compromisso aí de aumentar o nível de educação financeira e previdenciária com os nossos participantes, para que realmente os nossos participantes, eles, né, tomem as rédeas da sua vida financeira, possam fazer bons investimentos, possam aproveitar o recurso financeiro que eles têm, para garantir não só uma vida, né, ter uma tranquilidade financeira agora, mas também para ter uma tranquilidade financeira para frente também, na hora que aposentar ou que, né, decidir partir aí para outros projetos, né.
ampliar a satisfação e a confiança dos nossos participantes. A gente tem esse viés. Então, quando a gente vai fazer alguma ação aqui dentro, a gente vai sempre se perguntando, estamos aumentando o nível de educação financeira, estamos ampliando a satisfação dos nossos participantes, né? Todas as nossas ações são guiadas para que a gente consiga atingir esses nossos objetivos estratégicos. Olhando em termos de resultados, a gente se preocupa muito com o equilíbrio atuarial e financeiro dos planos, né? Ampliar e diversificar o nosso portfólio de produtos e serviços para os nossos participantes. Então, o que mais que a gente pode agregar de serviço para os nossos participantes, né? E também a gente quer crescer, mas a gente precisa manter os nossos custos de uma forma em que eles sejam adequados, né? Então, a gente cresce, a entidade cresce, se fortalece, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma gestão bastante rígida, né? Bastante rigorosa dos custos, porque também não adianta a gente fazer 1 milhão de coisas e a gente ter um custo muito elevado, né? Então, a gente vai adequando as nossas ações, também mantendo esses custos né, dentro daquilo que é uma realidade adequada para a prestação de serviço que a gente faz. Na parte de processos internos, então, a gente procura fazer uma gestão de processos com foco em inovação. Isso é uma coisa também muito bacana que direciona as nossas ações. Tudo que a gente vai fazer aqui também, estamos trazendo inovação, a gente está melhorando, né, processos, a gente está sendo mais ágil, nós estamos conseguindo entregar mais em menos tempo ou mais com menos recursos, né? E um outro aspecto muito importante dos processos internos, que é a parte de comunicação, relacionamento e marketing. Isso aqui é muito bacana. No final do ano passado, a gente fez uma pesquisa de satisfação com os nossos participantes, né? E uma das coisas que veio para a gente aqui também é a questão, assim, às vezes a gente fala muito técnico, né? A gente usa muito tecniquez para a gente falar, tem que simplificar a comunicação. Então, tudo isso a gente trouxe para dentro de casa, né? E estamos fazendo essa nossa lição aqui para a gente aperfeiçoar a comunicação, né? Para a gente conseguir com que as pessoas recebam a nossa comunicação. Ou, às vezes a gente faz um e-mail, mas com aquela quantidade de e-mails que a pessoa recebe, às vezes, no dia a dia, os nossos e-mails passam batido. Então, a gente tem que, de alguma forma, né, melhorar a nossa comunicação para que os participantes se interessem por ler a nossa comunicação, para que os participantes, né, para que vocês que estão aí nos assistindo e nos vendo, né, para que vocês, nossos participantes, realmente, quando a gente divulga alguma informação, ela seja relevante, né, ela seja confiável e ela seja importante para que vocês façam esse acompanhamento aí no dia a dia. E, por fim, né, a gente tem aqui toda uma parte que digamos, voltada para fora, né? Mas, por outro lado, nós temos que a nossa parte interna, nós temos que ter pessoas capacitadas aqui. A gente chama de time de alta performance, mas, na verdade, é a gente ter um pessoal capacitado, habilitado, né? Treinado, de forma que a gente consiga sempre melhorar os nossos serviços, né? Com uma equipe que trabalha de uma forma organizada, que as pessoas tenham prazer de trabalhar aqui conosco, né? Então, esse é uma das linhas que a gente também, dentro do nosso planejamento, a gente tem esse olhar. A parte de TI, que é extremamente relevante, então, não basta, né, a gente ter aí toda uma estrutura de processos externos, mas a gente tem que estar suportado por boas plataformas de TI que deem sustentação para o nosso negócio, né? E, por fim, aqui adequar esse ambiente físico às necessidades. Então, a gente viu aí mudanças importantes que foram feitas em função da pandemia, a questão da gente trabalhar em home office, né? A gente teve toda uma parte de adequação do nosso ambiente para que a gente enfrentasse aí essa questão de pandemia e também para frente, né? Porque as relações de trabalho, elas são dinâmicas e a gente precisa ir adequando também a nossa estrutura para a gente estar sempre com a nossa equipe trabalhando, né, na sua máxima performance e satisfeitos e felizes de estar aqui com a gente também, né? Então, os participantes felizes e os nossos colaboradores aqui também, para que a gente tenha o máximo de aproveitamento, digamos, de todos os investimentos aqui que são feitos na entidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o nosso guia, né? Mas, da mesma forma que a gente tem toda essa parte de planejamento, que é essa parte, digamos assim, que a gente tem controle sobre ela, por outro lado, nós temos
todo um cenário, digamos, externo, que também afetam as coisas que a gente faz aqui no dia a dia, né? Por exemplo, nós temos órgãos fiscalizadores, órgãos reguladores, a gente tem toda uma legislação específica, então, às vezes, muda a legislação, a gente tem que se adequar aqui para atender a nova legislação. Então, nem sempre, né, o controle está 100% dentro da nossa da gestão que a gente faz. A gente tem que se adequar também a esses eventos que vêm externo. E aí eu já vou fazer o gancho para aquilo que nós vamos falar também aqui, que são a parte dos investimentos. Então, não só a gente faz a gestão dos nossos processos, como a gente gere, né? A gente faz a administração dos recursos dos nossos participantes e das patrocinadoras, né? A gente faz investimentos. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada das contribuições, eles são investidos no mercado financeiro, e a gente busca uma rentabilidade para que esses recursos, né, aumentem e sejam suficientes para a gente pagar os benefícios dos nossos participantes. Só que sobre o cenário, sobre o mercado financeiro, a gente tem controle de, quem dera, né, Márcio, se a gente tivesse controle de 100% do mercado financeiro. Mas o Márcio vai conversar com vocês um pouco mais sobre isso, mas para vocês verem como essas mudanças do cenário, elas impactam na gente aqui. A gente vem, o que eu quero dizer assim, a gente vem fazendo planejamento, a gente vem trabalhando para aumentar a satisfação do participante, etc, etc. Aí vem um cenário econômico que dá uma rentabilidade baixa. Então, assim, o participante está satisfeito com rentabilidade baixa? Não, não está. Mas é uma coisa que é interna a nós, né? A nossa, infelizmente, não. O que nós fazemos aqui, né, para a gente conseguir controlar isso? A gente analisa o mercado, a gente procura se proteger, a gente procura reduzir o risco, né? A gente procura aproveitar as oportunidades que tem, por exemplo, de papéis que são lançados no mercado com uma rentabilidade um pouco maior no longo prazo, né? Então, a gente compra agora em momento de crise, ele pode não valorizar muito nesse momento, mas ele vai garantir que lá para frente, né, ele vai estar pagando, né, ou cumprindo a nossa missão, que é pagar os benefícios para os nossos participantes. Então, a gente tem toda uma parte de planejamento, mas, por outro lado, a gente tem, né, um cenário todo externo que afeta o resultado no final dos planos, tá? Essa parte aqui, ele é um balanço consolidado, apesar de a gente estar falando aqui mais especificamente do plano 3, né, esse balanço, quando a gente faz a divulgação do balanço, ele é sempre consolidado da entidade, então ele pega os 4 planos que a gente administra aqui e a gente consolida essas informações. Essas informações, como eu comentei, elas são auditadas, né, esses números todos são auditados e aprovados também pelo Conselho Deliberativo, tá? Aqui nessa parte do ativo, efetivamente os recursos que a gente tem, é o dinheiro, tá? O dinheiro que a gente administra aqui. Então, quando a gente olha aqui em comparação com 2020, a gente tinha um total de dinheiro, digamos, sobre a administração de 4 bilhões 353. Quando a gente terminou 2021, esse nosso patrimônio aqui, ou esses ativos, eles caíram um pouquinho. Nós estamos com 4 bilhões 307 milhões de reais que a gente administra aqui, tá? Aonde que isso, né, foi nos investimentos. Pois vou deixar o osso duro de roer lá para o Márcio, né, que vai falar sobre os investimentos, mas vocês também acompanharam, certamente aí nos jornais, você vê a questão da inflação, né, a questão da taxa de juros, né, que subiu muito, tudo isso impacta os nossos investimentos. Então, por mais que os participantes, às vezes, estão fazendo contribuição para o plano, a rentabilidade naquele período, né, faz com que os investimentos não consigam rentabilizar da forma como a gente tinha a meta estabelecida, tá? Nesse outro lado que eu trago para vocês aqui é o nosso passivo. Passivo é os compromissos que a gente tem para pagar. Então, assim, de um lado eu tenho o dinheiro que a gente administra, os recursos financeiros, e do outro lado é tudo que nós temos para pagar. Então, ele tem que bater, né? Então, tudo que eu tenho para pagar, o dinheiro que eu tenho tem que dar para tudo que eu tenho para pagar. Quando esse dinheiro não dá, significa que a gente tem um desequilíbrio. Eu tenho mais compromissos para pagar do que dinheiro para fazer frente. Neste momento, nessa fotografia que nós tiramos em 31 de dezembro, tá? Então, significa que quando a gente olha aqui o patrimônio social, é aqueles compromissos que a gente tem com o pagamento de benefício. Os benefícios a conceder são dos participantes que ainda estão ativos, aqueles que ainda não se aposentaram.
Então, nós temos aí, você veja que os benefícios a conceder, ele aumentou em relação a 31 de dezembro, de 1 bilhão e 700 para 1 bilhão e 800. Já os benefícios concedidos, que são as aposentadorias, e aqui, gente, de novo, né, eu estou falando dos 4 planos, tá? Mas para frente a gente vai ver essas informações mais específicas aqui do plano 3. Nós estamos olhando aqui um crescimento muito grande das provisões matemáticas. Por quê? Porque aqueles benefícios que estão concedidos sob a forma de renda vitalícia, que é em especial o plano FAF, eles têm, por exemplo, o reajuste pela inflação. E a inflação ano passado, né, deu mais de 10%. E se a gente for olhar, né, tem mais a meta atuarial, que deu em torno de 15%, enfim. Então, os compromissos que a gente teve aumentou bastante. Por outro lado, a nossa rentabilidade, né, ela ficou abaixo da nossa meta. Se os compromissos tivessem, se a nossa rentabilidade tivesse dado aquilo que nós tínhamos de meta, a gente estaria em equilíbrio, tá? Então, só para a gente diferenciar o que é a estrutura, né, do dinheiro que a gente administra, que são os ativos, dos compromissos que a gente tem para pagar aqui com os planos, tá? E aí, com essa questão aqui do balanço, eu já vou passar, então, aqui, o que a gente demonstra, né, é que na apresentação que vocês vão ver agora do Márcio, o Márcio vai explicar para vocês o que é essa questão dos investimentos, como é que se comportaram os investimentos, né, por que a gente não deu aí a meta atuarial no ano passado, e depois o Mauro fala um pouquinho especificamente daí sobre o plano 3, a questão das reservas matemáticas, tá? Como é que elas se comportaram de um ano para outro, tá bom? Então, eu vou passar aqui, Márcio, para você, eu só vou fechar o meu microfone, só um pouquinho, e eu passo para o Márcio, então, para falar para vocês aí sobre o resultado dos investimentos, tá? Márcio, é contigo, então. Obrigado, Rosane. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aí, é um prazer estar com vocês. A Rosane já destacou, né? Aqui a gente vai trazer para vocês uma apresentação resumida aí dos eventos, né, que aconteceram em 2021, mas fica aqui a mensagem também para vocês, tá? Se quiserem se aprofundar em algum desses temas, a sugestão fica realmente de avaliar lá o relatório anual, tá? Que ele tá bastante rico em detalhes, né? E abertura desses investimentos que a gente tem aqui na carteira da entidade, todos os planos, tá? Mas lá também tem o detalhamento do plano 3. Então, fica aqui a sugestão, tá? Se vocês quiserem mais detalhes sobre os investimentos, né? Visualizar o relatório anual, que lá vocês vão encontrar bastante informações, tá? Mas, de qualquer forma, a gente está aqui também aberto a perguntas ao final aí da apresentação, tá? Se vocês quiserem esclarecer algum ponto, a gente está aqui à disposição, tá? Seguindo aqui com a apresentação, né? O que eu gostaria de destacar, né? A gente já vem informando aí para os participantes, né? De forma bem transparente, mensalmente nos relatórios que a gente encaminha para os participantes aqui sobre os investimentos, né? As informações que estão lá no site, que o ano de 2021 foi um ano de muita incerteza, de muita volatilidade, né? No final de 2020, a gente tinha uma perspectiva bem diferente, né, do que aconteceu durante o ano, né? Esse cenário de muita volatilidade não era o que a gente esperava quando a gente começou o ano, né? A gente tinha uma perspectiva muito mais favorável de recuperação para o ano de 2021, né? A gente estava com uma perspectiva de diminuição, de saída aí da questão da pandemia, né? Uma recuperação dos setores aí de produção de bens, né? Voltar com a questão da mobilidade, né? A recuperação da economia, e o que a gente viu, né, foi que o ano já começou com uma questão aí relacionada à Covid, né? A gente teve novas ondas aí de Covid, principalmente lá fora, né, que trouxe muita preocupação, né?
com essa questão da restrição da mobilidade, né, o fechamento de cidades, né, voltar àquela situação que a gente enfrentou em 2020, e com novos lockdowns, e isso, né, e o impacto disso nas cadeias globais aí de produção de bens, né, que é um fator que ainda hoje, né, ele está presente aí como um fator de risco, né, sempre que a gente tem aí alguma perspectiva, né, de fechamento de cidades ou regiões, né, em decorrência da Covid, né, isso tem, principalmente em países, né, que são grandes produtores de alguns componentes, isso traz muita preocupação, né, para o mercado financeiro. Por quê? Porque isso aí pode gerar, né, e como gerou, uma inflação muito grande, né? E já avançando aqui nessa situação da inflação, né, o que a gente viu, inclusive, né, no ano de 2021 aqui, só fazendo uma ressalva, né, grande parte dos problemas que o Brasil enfrentou, né, foram problemas que não se restringiram ao ambiente aqui interno, tá? Foram questões globais que a gente está inserido, né, nessas cadeias, e a gente também foi impactado por esse cenário que afetou os mercados globais, né? Alguns pontos, ou eu diria que alguns aspectos internos, né, no caso do Brasil, eles agravaram essa situação que já era bem difícil, tá? No cenário externo. Então, voltando aqui, né, a gente teve um aumento expressivo da inflação, né, no mundo, no Brasil, né, como eu disse, a gente teve um número bastante forte, né, a inflação superou aqui o índice oficial do Brasil, do Banco Central, né, que é para monitorar aí o nível de inflação, né, que é o IPCA, ele superou os 10%, tá? E sendo que a meta que o Banco Central tinha para o ano, o centro da banda era 3,75, né? Então, aqui já dá para a gente ter aí uma ideia do descolamento, né, que a inflação teve, né, durante o ano de 2021, a Rosane já destacou, né, isso aqui não impacta apenas os nossos investimentos, né, mas ele tem principalmente um impacto na parte do passivo lá, né, onde a gente tem os nossos compromissos. Esse cenário de inflação, né, alinhado com a questão aí do aumento do risco fiscal, né, que a gente viu as preocupações do mercado, né, com o descontrole dos gastos do governo, né, tendo em vista a arrecadação que a gente tinha de perspectiva, tá? Então, esse descasamento, né, de aumento de gastos, ele foi um agravante, né, junto com a inflação aqui, para levar, né, uma pressão na curva de juros, né? O começo do ano, a gente estava com uma taxa Selic, né, a taxa de juros, em 2%, tá, lá em janeiro de 2021. Em dezembro de 2021, esse número já era 9,25, tá? Então, todo esse ambiente aí que eu mencionei, né, de risco de descontrole fiscal, a inflação alta, os impactos da Covid, fizeram, né, com que o Banco Central precisasse elevar, né, as taxas de juros para tentar controlar esse cenário inflacionário, tá? Além disso, a gente teve, né, a desvalorização da nossa moeda, que foi outro fator, né, que impactou bastante aqui o mercado brasileiro, né? O real foi uma das moedas que apresentou a maior desvalorização aqui frente ao dólar em 2021, tá? E um outro fator que a gente também não esperava, né, que ele foi antecipado para o ano de 2021, eram as discussões sobre a eleição, né, que vai acontecer agora em 2022, tá? Então, grande parte das questões que a gente está destacando aqui de incertezas, né, elas ganharam mais força a partir do segundo semestre do ano passado, tá? A gente teve um primeiro trimestre do ano
com bastante volatilidade por essas questões, principalmente relacionadas ao Covid, tá? E à medida que isso foi evoluindo, né, com as perspectivas de inflação ganhando mais relevância nos cenários, no segundo semestre, né, esses fatores, junto com a questão aí da discussão da eleição e do aumento de gastos dos governos, trouxeram, né, muita volatilidade para o mercado, tá? Então, isso não foi uma questão particular nossa, tá? Lá fora, os mercados também sofreram, tá? A gente aqui sofreu muito mais, né? Porque, como eu disse, alguns desses fatores internos contribuíram para aumentar essas incertezas aqui no nosso mercado, tá? Então, aqui, pessoal, eu trago, né, um número que a gente já apresentou para vocês aí, né? Isso é o fechamento da nossa rentabilidade do plano em 2021, tá? O plano teve uma rentabilidade negativa, tá? No ano de 2021. Vale lembrar, né, que todos os ativos que a gente tem aqui no plano 3, eles estão marcados a mercado, tá? Então, qualquer oscilação ou movimento que aconteça no preço desses ativos no mercado, eles são refletidos na nossa carteira, tá? Então, no ano de 2021, a gente teve um impacto tanto na renda fixa, com a abertura, né, das taxas de juros e esses índices de inflação aí em patamares bastante elevados, eles impactaram negativamente a nossa carteira de renda fixa, tá? Porque a gente tem uma exposição, né, bastante relevante na carteira de renda fixa aqui da entidade, bastante, inclusive, aderente, né, ao objetivo de retorno que a gente tem aqui para o plano, que é entregar o IPCA mais 4,5, tá? Então, grande parte da nossa carteira de renda fixa, ela está indexada a títulos de inflação que pagam um prêmio, né? Sei lá, paga a inflação mais o IPCA mais 4,5, IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, tá? E quando a gente tem a abertura das taxas no mercado, o preço desses ativos, eles caem, né? As taxas sobem e os preços dos ativos caem. E isso são movimentos que a gente vê que eles são naturais nesses eventos que a gente tem muita incerteza no mercado, né? Depois eu vou mostrar um slide mais para frente aqui, né, para destacar as questões das crises, as últimas crises que a gente teve aí, né, desde 2008 até a crise do Covid, né, do coronavírus. E esses movimentos a gente vê, né, uma forte... a gente destaca a Bolsa, né, mas a Bolsa é só um reflexo do que a gente vê nos outros mercados também, tá? Então, você tem uma forte desvalorização do preço desses ativos, mas no movimento seguinte, né, a gente nota uma grande recuperação também, tá? E então, na renda fixa, a gente também foi impactado por essa abertura aqui de taxas, tá? Esse movimento forte que a gente viu, né, rápido, numa intensidade muito grande, né? A taxa de juros saiu de 2 para 9,75, né? Quase 10 aí, né? Hoje a gente, só para destacar, né? Hoje a gente já está com um número aqui em 11,75, agora no mês de maio esse número deve passar para 12,75, tá? Essas taxas não eram as taxas que a gente esperava, tá? Até o primeiro trimestre do ano, segundo trimestre do ano de 2021, a gente estava falando de taxa de juros aí perto de 9, né? 8,5. Então, essa rápida deterioração dos preços dos ativos de renda fixa impactou a nossa carteira por esse motivo que eu mencionei para vocês aí da nossa aderência, tá? E a renda variável, né, foi um ano bastante difícil, né, para a carteira, para o mercado, né, de novo, não só aqui para a entidade, né, mas para o mercado como um todo, né, a Bolsa apresentou uma queda bastante relevante no ano de 2021. E mesmo a gente tendo aqui uma posição, né, menor, né, porque a gente veio controlando aqui, né, as alocações,
os novos recursos, né, que a gente recebe aqui na carteira, né, a gente veio diminuindo o risco, né, da carteira através da alocação desses recursos, né, em ativos que tinham taxas mais interessantes e também classes de ativos com risco menor, tá? Então, a gente veio ajustando a carteira dessa forma, tá? A gente não realizou perda em nenhum dos nossos ativos, tá? Quando eu digo realizou, é porque a gente não vendeu, tá? Nenhuma posição que a gente tinha na carteira, tá? A gente foi aproveitando a entrada de recursos ou vencimento de ativos, fazendo esses movimentos de alocações em ativos, né, de renda fixa com menor risco, porém com uma rentabilidade ainda bastante interessante, tá? Então, de uma forma geral, o que a gente veio fazendo foi readequando a nossa carteira, né, com um nível de risco menor do que a gente tinha previamente, tá? Então, a gente tem bandas aqui, né, que a gente pode trabalhar definidas nas políticas de investimento, tá? Para justamente a gente, nesses momentos de curto prazo, que a gente chama, né, a gente fazer algum ajuste na carteira, tá? Aqui, de novo, né, vale ressaltar, né, que a gente sempre tem aqui a visibilidade dos investimentos num horizonte de longo prazo, tá? As nossas políticas de investimentos, elas são traçadas para um período de 5 anos, tá? Anualmente, a gente revisa esses documentos, né, para verificar se a gente precisa fazer, né, algum ajuste nessas estratégias, mas os nossos investimentos, eles são sempre investimentos de longo prazo, tá? Então, por isso que nesses movimentos que a gente vê aí de bastante volatilidade, a gente tem a serenidade aqui de identificar realmente, né, os investimentos que a gente tem na carteira, eles são estruturais, eles garantem, né, que nesse horizonte de longo prazo a gente consegue entregar o resultado esperado para o plano, mesmo se em determinado período, né, seja ele meses ou até anos, dependendo do ciclo que a gente tiver aqui de crise, eles apresentam recuperação nesse longo prazo e garantem o nosso objetivo, tá? Então, aqui, eu gostaria de ressaltar esses 2 pontos, né? Os resultados aqui, realmente, do ano de 2021, eles foram bastante impactados, não só pela renda variável, né, que contribuiu aí para esse resultado mais negativo, né, mas também pela renda fixa, né, que a gente tem aqui os ativos marcados a mercado e eles sofreram com essas volatilidades e incertezas que a gente vivenciou, tá? Seguindo aqui, a Rosane também vai destacar a questão do plano família, tá? Mais para frente. Mas esse é um plano, né, que a gente tem aqui para os participantes, né, os familiares dos nossos participantes, tá? Da mesma forma, tá? Esse é um plano que a gente também teve um impacto aqui, né, da renda variável, assim como os outros planos, tá? Mas se vocês notarem, né, ele é um plano que ele tem um objetivo de rentabilidade atrelado ao CDI, tá? Então, a meta aqui do plano, ela é indexada ao CDI. E aqui, né, a estratégia que a gente tem para o plano, ela é muito mais conservadora, tá? Por isso que a gente vê, inclusive, um resultado aqui da renda fixa, né, positivo, como a gente viu no plano 3, um resultado negativo, dado que o plano 3, ele tem um objetivo de rentabilidade da inflação mais 4,5, tá? Mas, né, a renda variável aqui também, assim como outros planos, né, ela não teve uma rentabilidade interessante, tá? A gente teve aqui um resultado frente à nossa meta ainda abaixo do que tem como objetivo, tá? O plano, ele começou em fevereiro de 2021, então a gente começou o plano com esse cenário de bastante incerteza, tá? Mas a gente entende aqui, como a gente vai ver mais para frente, tá? Que o plano já vem apresentando uma boa recuperação aí, tá? Os resultados até desse primeiro trimestre aqui, a gente vai ver aí, né? Ele já apresentou uma recuperação bastante interessante frente a esses dados que a gente tem aqui, tá?
Então, Rosane, por favor. Aqui, como eu tinha destacado, né, esse slide aqui é só para ilustrar, né, esses momentos que a gente tem de volatilidade, né, decorrente das crises que a gente tem, né, nos mercados. As crises sempre aconteceram, né, e sempre irão acontecer ainda. São as duas certezas que a gente tem, né? Elas vêm, elas se encerram e determinados momentos para frente, né, a gente tem vamos dizer, esses cenários, esses ciclos econômicos acontecendo novamente, tá? O que a gente nota aqui, isso aqui é o desempenho do índice aqui da Bolsa Brasileira, tá? O Ibovespa, desde 2014, tá? De 2004, me desculpe. E a gente tem aqui, né, os vários ciclos de crises que a gente já enfrentou durante esse período, tá? Esses ciclos maiores que a gente tem aqui, movimentos maiores, né, são normalmente ciclos que são decorrentes de cenários globais, né? A gente tem uma crise global e o impacto aqui no mercado brasileiro, né, ele é mais intenso, tá? Por quê? Porque a gente aqui tem algumas particularidades que, como eu disse ali, né, em 2021, elas agravam ainda esses cenários de crises, tá? Então, aqui só para ilustrar, né, lá em 2008, a gente vê um movimento forte aqui, né? Foi uma das crises bem relevantes que o mercado financeiro global teve, né, desde da crise lá de 2029, que foi a crise do subprime, né, iniciada lá no mercado americano, né, foi um movimento muito forte, né, a gente teve uma queda aqui na bolsa, né, do ponto aqui de maior rentabilidade, né, de quase 60%, tá? Mas a gente nota que agora aqui também, né, se a gente olhar em 2019, que foi a crise do coronavírus também, né, que foi uma crise global, então a gente tem um impacto aqui no nosso mercado, principalmente no mercado de ações, né, que é onde a gente tem isso de forma mais intensa, com uma realização bastante intensa também, né, quase 50% aqui, tá? E a gente tem também, né, crises aí que são mais, eu diria, relacionadas, né, e pontuais aqui, decorrentes do próprio cenário interno, né? Então, a gente teve lá em 2014 a questão da eleição, né, que foi um ponto que trouxe bastante volatilidade para o mercado, né? Depois já teve questões aqui da greve dos caminhoneiros, né? Algumas questões aí relacionadas ao governo Temer aqui, né? Que foi a questão da divulgação de algumas reuniões lá do Joesley com o presidente, tá? Que trouxeram volatilidade, tá? Mas o que vale aqui sempre destacar, né? Que mesmo nesses momentos que a gente tem uma realização muito grande, né? A gente nota que a gente tem uma recuperação, né? No ciclo seguinte, tá? Então, a gente tem aqui do nosso lado, né? Sempre a perspectiva, né? Como eu destaquei anteriormente, de olhar para o longo prazo. Por quê? Porque a gente sabe que esses movimentos, eles acontecem, eles vão acontecer, né? Mas eles são movimentos que a gente sabe que eles são conjunturais, né? Eles irão passar de uma forma até bem rápida, como a gente tem visto em todas as crises, tá? Apesar da gente olhar crises com impactos diferentes, o que a gente nota em todas as crises é que elas passam, tá? E essa recuperação, ela acontece de uma forma até, vamos dizer, bem rápida, e elas têm uma perspectiva, como a gente viu aqui, esse último, né, ciclo aqui de crises, lá de 2014 para cá, que o mercado apresentou uma recuperação muito, muito relevante, tá? Então, a gente tem aqui, né, nas estratégias que a gente sempre avalia, essa perspectiva de olhar, né, os investimentos aqui de uma forma de mais longo prazo, tá? Para que a gente, num momento desse de crise, a gente não precise, né, se desfazer dos ativos, porque
como eu disse, vão ser momentos que a gente vai realizar uma perda que a gente sabe que esse ativo vai apresentar uma recuperação dali 4 meses, 6 meses ou 1 ano, tá? Então, eu gostaria aqui só de compartilhar com vocês esse slide das crises, tá? E passar aqui, como eu já destaquei em alguns desses pontos, né? Que nesses momentos de conjuntura desfavorável, né? Que a gente tem muita volatilidade no mercado, a gente adotar aqui, né? Medidas ou estratégias que não acarretem, né, em perdas para o plano nesses momentos de grande volatilidade, tá? Então, como eu já destaquei aqui, né, olhar sempre para o longo prazo, aproveitar as oportunidades, né, de investimento que surgem nesses momentos de volatilidade, né, como a Rosane destacou, né, a gente pode ter um ativo que tem um fundamento, tem uma perspectiva de resultado muito interessante, né? Mas naquele determinado momento, por alguma questão particular, né, ou sistêmica, ele apresente aqui uma perda de valor, né? E são nesses momentos, claro, sempre a gente tem que olhar aqui para a nossa estrutura de investimentos como um todo da carteira, né? Se a gente, para aquela estratégia, a gente tem limite de risco, né? A gente tem limite para aumentar a exposição, mas a gente sempre olha esses mercados voláteis com esse viés também, tá? De aproveitar possíveis oportunidades que podem surgir. Claro, a gente vai olhar sempre aqui, né? A alocação, a gente nunca faz movimentos aqui de alocações expressivos, né? Assim, aumentar aqui a posição de um ativo, dobrar ela num único movimento, né? A gente não trabalha aqui, né? A gente sempre vai ajustando a carteira paulatinamente, até para evitar esses principais movimentos aí que o mercado tem nesses cenários de volatilidade, tá? Então, isso se reflete, né, na busca de uma política de investimento mais conservadora, tá? Como eu também já mencionei aqui, né? A gente tem bandas, né, para fazer investimentos em determinadas classes de ativos. Então, a gente aproveita esses movimentos que a gente tem do mercado para ajustar, né, a posição que a gente tem nas bandas, a diversificação da nossa carteira, né? Vocês viram lá, a gente tem aplicação em vários segmentos, né, que as políticas permite, a legislação, né? Dentro desses segmentos, né? A gente tem classes de ativos também, tá? Então, na renda fixa, a gente investe em título público, em título privado de empresas, títulos privados de banco, né? Títulos do segmento imobiliário, né? A gente tem fundos imobiliários, a gente tem fundos de crédito privado, a gente tem ações, né? A gente tem fundos multimercados. Então, a nossa carteira é muito diversificada. E isso, nesses momentos de volatilidade, essa diversificação ajuda bastante a nossa carteira, né, a mitigar esses riscos, tá? Outro ponto importante para a gente, né? A Rosane também destacou aí a questão do projeto que a gente tem de educação financeira e previdenciária, né? Isso é muito importante para a gente, ajuda na nossa comunicação com os participantes, né? Para entender esses momentos que a gente tem de instabilidade nos mercados, né? A gente sempre está utilizando essas ferramentas, né? Tem muita informação lá, tá? Para as pessoas adquirirem, né? Ou aprimorarem conhecimento sobre os mercados financeiros ou a própria situação financeira, né? De cada um. E isso ajuda até a gente aqui na traçar, né? Melhorar a nossa comunicação com os participantes, né? A gente sempre mensalmente divulga aí, né? Os resultados da nossa carteira de investimento, tentando descrever, né, o que foi favorável ou desfavorável para os nossos investimentos naquele mês, tá? A gente segue também, né, aqui as questões, a Rosane mencionou lá no organograma, né, as questões de governança que a gente tem aqui na entidade, tá? Então, a gente, mesmo nesses momentos aí de maior turbulência, né, essa nossa estrutura de governança ajuda também, né,
a gente seguir aí com o que está determinado, né, nas nossas políticas, os nossos normativos internos, tá? Então, isso tem uma limitação muito grande, né, para a gente seguir aqui com as estratégias que a gente definiu, né? E a questão da tecnologia, né? A gente sempre procurar aí aprimorar também e desenvolver essa parte tecnológica, né? Seja na comunicação, seja no monitoramento aqui dos investimentos que a gente faz, né? Novas ferramentas que a gente tem para acompanhar os investimentos, que o mercado comece, que o mercado disponibiliza para a entidade, tá? Então, esses são pontos, né, ou estratégias que a gente adota nesses momentos de incerteza, tá? Por favor, Rosane, para frente. Aqui a gente trouxe também, né, como a gente está falando do resultado dos planos, o resultado do primeiro trimestre de 2022, tá? A rentabilidade. A gente nota aqui realmente, né, o mês de março, como eu destaquei lá previamente, né, foi um mês bastante interessante porque ele trouxe essa recuperação parcial, vamos falar assim, né, dos mercados, tá? Tanto na renda fixa como na renda variável. E a gente nota, né, que a mesma carteira, né, eu vou falar a mesma carteira que a gente tinha lá em dezembro, que a gente acabou, finalizou o mês, com pequenos ajustes que a gente veio fazendo, né, com os novos investimentos, ela rendeu 3,07% no mês, tá? Janeiro e fevereiro, por outro lado, foram meses difíceis, né? Acho que vocês viram aí as comunicações, mas o mês de março, que a gente teve um fechamento aí da taxa de juros, um fechamento dos cupons dos títulos públicos, né? A gente teve uma diminuição aí da percepção do risco fiscal, né? O mercado lá fora, apesar dele ter aumentado, né, vamos dizer assim, a volatilidade, com as questões que a gente vai ver aí que mais para frente também, né, que impactaram esse primeiro trimestre, né, tinham eventos aí que a gente não esperava, né, como a invasão da Rússia pela Ucrânia e novas perspectivas lá de lockdowns na China, tá? Mas o mercado brasileiro de ações, ele foi bastante favorecido, né, no mês de março, particularmente, por essa questão do aumento do preço das commodities, né, de energia e commodities agrícolas, né? A gente, como um país exportador desses produtos, né, foi bastante favorecido por esse cenário, tá? Então, aqui mostra, dá para a gente ter aquela correlação, né, com aquele gráfico de crises, né, que a gente tem esses movimentos, né, de recuperação do mercado à medida que o cenário econômico, né, a economia vai apresentando uma volta à normalidade, tá? Então, por favor, Rosane, vamos falar agora um pouquinho aí das oportunidades, tá, que a gente tem para o próximo ano. Próximos anos, né, como eu disse para vocês, a nossa política de investimento, ela sempre tem um horizonte aí de no mínimo 5 anos, tá? Para a gente, quando a gente faz os estudos aqui, tá? Então, a gente continua com essas perspectivas aqui interessantes, tá? De retomada da economia brasileira, né? A gente entende que passado superado, né, esses desafios que a gente tem aqui, né, do controle da inflação, dessa questão aí da retomada, né, ou da recuperação das cadeias globais de produção, né, essa questão da guerra, né, a gente conseguir, né, pelo menos encaminhar, né, encerrar o conflito, né, entre os países, né, mesmo que isso não venha a ser um fim da guerra, né, mas que os combates, né, eles se encerrem e essa questão desse confronto tenha esse caminhamento, né, os bancos centrais continuem controlando a inflação, né, isso pode ajudar o nosso mercado aqui, principalmente os mercados lá fora, né, que a gente está vendo um movimento muito forte agora de controle de inflação, isso pode ajudar a gente aqui.
isso vai favorecer, né, a recuperação do Brasil. A gente tem aí também a definição da eleição, né? Normalmente, os primeiros anos, né, de um novo governo, primeiro e segundo ano, eles são bastante favoráveis, né, para a retomada da economia, tá? A gente espera que isso também aconteça, né, a partir do ano que vem, favorecendo, né, principalmente o resultado das empresas, né? E aí sim, essas empresas tendo maior rentabilidade, isso favorece, né, o desempenho dessas empresas na Bolsa de Valores e isso, por consequência, favorece os nossos investimentos, tá? Como eu disse, a gente espera também, né, continuar ainda, mesmo superado, tá, essas questões aí que a gente tem mencionada, né, há pouco que eu mencionei aí das incertezas, a gente entende ainda que a renda fixa, tá, vai continuar com boas oportunidades de investimento, tá, com um nível de risco ainda menor, né, do que a gente vem verificando nesses últimos meses e no ano de 2021, tá? Isso vai favorecer, né, a nossa carteira aqui de renda fixa, tá? E isso é importante, né? Como eu disse para vocês, a nossa posição de renda fixa, a gente está com uma alocação superior ao nosso target, tá? Então a gente entende que a gente vai continuar aí com uma perspectiva de resultado interessante, né? Com um nível de risco menor do que a gente tinha no ano passado, tá? Um outro segmento que a gente espera que tenha uma recuperação bastante importante é o segmento imobiliário, né? Com a questão da Covid também aqui sendo superada, né? A gente já está bem avançado nisso, a volta, né, das pessoas aos escritórios, mesmo que isso seja ainda num novo formato, né? A gente entende que o mercado ele está passando por um momento aqui de uma baixa bastante relevante, né, desde a questão aí do início da pandemia, e a gente também já viu, né, que esses movimentos eles passam, né, e a gente espera também aí que para os próximos anos a gente tenha uma recuperação do segmento imobiliário, particularmente o comercial, tá? Mas dito isso, pessoal, também vale reforçar aqui, tá, que a volatilidade, né, ela deve continuar presente ainda nos nossos mercados, tá? A gente tem visto, né, nesses últimos anos, os ciclos que a gente tem de crises, eles terem diminuído, né? Antes a gente tinha, sei lá, uma crise com uma relevância muito importante, como a gente viu, por exemplo, em 2008, sei lá, a cada 10, 15 anos, né? E a gente está vendo que essas crises, elas estão agora com uma frequência muito menor do que esses prazos, tá? Então, que a gente costumava vivenciar. Então, a gente entende que daqui para frente, né, esses cenários que a gente tem de bastante volatilidade, eles vão estar mais presentes, né, no nosso dia a dia aqui, tá? Então, é importante vocês estarem cientes aqui, né, que a gente ainda vai conviver com essas questões de instabilidade e volatilidade no preço dos ativos, tá? Então, era isso, Rosane. Eu agora passo aqui a palavra para o Mauro, né, que vai falar um pouquinho aqui da parte do passivo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, Márcio. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos falar, então, aqui dos resultados relacionados ao passivo e a parte de seguridade do plano 3. Por favor, Rosane. Bem, aqui a gente detalha um pouco mais aquele quadro que a Rosane trouxe com relação aos resultados, né? Ela estava mais consolidado, aqui a gente procura trazer um número mais detalhado que é referente ao plano 3, tá? E a gente percebe um crescimento, né, das provisões matemáticas comparados o ano 2020 e 2021, tá? As provisões matemáticas são os compromissos que nós temos em relação aí aos valores acumulados, tá? Seja dos benefícios concedidos, né, para aqueles participantes
que já estão em recebimento de benefício e aqueles que ainda irão, né, receber, que são os participantes que estão em fase de acumulação de reserva, né? Então, a gente percebe aí um crescimento de 314 milhões para 335, tá? O plano 3, como é um plano que a característica dele, né, a modalidade dele é um plano de contribuição definida, a gente não vê a figura de déficit ou superávit, tá? Porque todo o recurso, ele, né, não existe a forma de renda vitalícia, são apenas rendas financeiras, então todo o recurso acumulado é destinado, né, para os seus, para o próprio participante, né? Então a gente não vê essa figura do déficit, né? Então todo o crescimento da provisão, ela está atrelado realmente ao ingresso, né, ao recurso aportado pelos participantes nos planos. Por favor. Com relação ao número de participantes, aqui a gente olha da entidade como um todo, não só como o plano 3, a gente percebe, né, 2021, fechamos aí com um total de 59.768 participantes. Vendo uma evolução aí nos últimos 5 anos, né, a gente percebe que esse último ano, né, teve um crescimento um pouco mais tímido, mas mesmo assim demonstra uma evolução, né, do ingresso de novos participantes na BRF Previdência. No ano 2021, né, a gente traz alguns destaques da entidade como um todo. Então, encerramos aí com quase 60 mil participantes. Nesse ano 2021 foram 8.970 ingressos, né, então novos participantes que fizeram a sua adesão ao plano 3. Encerramos aí com, né, um pouco mais de 7.500 aposentados, destes 525 só nesse ano 2021. Pagamos nesse ano 179 milhões em benefícios. Com relação ao recebimento de contribuições, foram 69 milhões de contribuições recebidas, 1 milhão de portabilidades, né? Então recursos que eram de outros planos e que os participantes trouxeram para cá para, né, a gente fazer a gestão. Mais de 6 milhões em contribuições suplementares, que são contribuições adicionais, né? E além de a gente encerrar aí como uma referência na gestão quando é relacionado ao custo de administração, tá? Custo bem abaixo quando comparado ao mercado. Quando a gente olha o quadro de participantes do plano 3, então encerramos aí o ano com 40.553 participantes. Destes, 38.084 são ativos, 18 assistidos, que são os aposentados, já estão em recebimento de renda, 232 autopatrocinados e 2.219 participantes que estão aguardando o benefício proporcional. E o Plano Família, que encerrou o ano com 267 participantes. Por favor. Passou. Obrigado. Com relação às nossas despesas administrativas, então, no ano de 2021, tivemos um gasto total para a gestão dos planos de 16 milhões de reais. Tá? Destes, a maior parte é na conta de pessoal em cargos, 65%. Né? Sempre lembro que a nossa natureza é prestação de serviço, então é natural que o maior volume esteja concentrado nessa fatia, né? E a outra que também chama um pouco mais de atenção, que é o serviço de terceiros, onde temos as nossas consultorias e também os nossos sistemas, né, que ficaram aí na casa de 23%. Por favor. Aqui a gente traz um comparativo das despesas por participantes, tá? Então, no gráfico à esquerda, a gente demonstra o histórico da BRF Previdência. Então, desde os últimos 5 anos, tá? Desde 2017 até 2021,
né, e na casa aí de 260, fechando agora 2021 com 269. Esse é o custo anual por participante, tá? O custo da despesa administrativa por participante. No quadro à direita, isso, desculpa pessoal, avançou aqui sem querer. No quadro à direita, a gente tem então um comparativo com o mercado, tá? Esse número aqui está posicionado em 2020, que foi a última referência que foi disponibilizado pela Previc. Então percebam que a mediana das entidades, né, de previdência complementar, o custo por participante ficou em R$ 1.137. Se pegarmos a mediana do grupo que tem a mesma característica da BRF Previdência, ele ficou em 1.135. No mesmo período, o custo da BRF Previdência por participante foi R$ 210. Então, perceba né, que nós temos um custo muito abaixo do que o mercado vem praticando. Por favor. Quando a gente olha as despesas sobre o percentual das despesas sobre os ativos, ou seja, sobre o capital investido, então, no quadro à direita, a mesma proporção, né, nós temos o histórico da BRF Previdência, tá, cerrando aí 2021 com 0,37, e quando olhamos à direita, aí sim é o comparativo com o mercado, né? Da mesma forma, a mediana com as entidades, um custo de 0,52 sobre o ativo investido e a média das entidades do mesmo porte, que a BRF Previdência, 0,36. E no mesmo período de análise, 0,28. Né? Então, demonstrando novamente, né, a eficiência aí na gestão da BRF Previdência. Legal, pessoal. Com isso, eu encerro essa parte, devolvo aqui para a Rosane, que vai trazer para vocês aí mais alguns destaques aí do ano de 2021. Por favor, Rô. Maravilha, Mauro. Obrigada. Agora, então, aqui a gente vai já encaminhando aqui para o final da apresentação, né? Eu vou trazer alguns destaques, coisas boas que a gente entregou aí durante o ano de 2021. A gente já falou bastante aqui sobre o primeiro dele, que é o nosso Plano Família, né? Importantíssimo aí, uma ferramenta para que os familiares dos nossos participantes também possam contribuir para um plano, né, e ter uma segurança financeira aí no futuro, apesar da gente ter visto aí que a rentabilidade do plano não está, né, assim, não foi assim, né, o suprassumo, mas enfim, como o Márcio reforçou bastante, mesmo o Plano Família, né, ele é um projeto de mais longo prazo. Então a gente vai fazendo as contribuições, você vai deixando aqui o dinheiro. Nesse momento a rentabilidade pode não ter sido tão, né, maravilhosa como a gente esperava, né, que fosse, mas a gente sabe que no longo prazo ele vai ter essa recuperação. E mais importante do que tudo isso, né, é que quando a gente tem essas situações em que a rentabilidade não está tão boa, esse é o momento da gente fazer contribuição para o plano, porque a cota está barata, você vai comprar mais cotas com o mesmo dinheiro, e aí, quando a gente tem essa recuperação, né, como o Márcio mostrou aí, que a gente já viu né, uma recuperação aí em março, né, que já veio um movimento aí mais positivo, aquelas cotas que estavam mais baratas, elas vão fazer o crescimento. Tanto é que vocês viram que no ano passado, o Mauro mostrou ali, nós tivemos mais de 6 milhões de reais em contribuição suplementar, que são participantes que vão, né, já colocando uma reserva maior, justamente compra uma cota que está mais barata, e à medida que vai voltando a rentabilidade dos investimentos, aquela cota que foi comprada mais barata, ele acaba, né, trazendo ainda mais... fazendo com que o recurso, né, o montante que tem acumulado, ele pegue esse efeito positivo e ele cresça mais rapidamente. Então, o Plano Família, ele é sim uma ferramenta, um instrumento muito bacana, e a gente recomenda, né, que vocês aí tenham para os filhos, às vezes para algum irmão, trabalha numa outra empresa que lá não tem plano de previdência, tem pessoas que às vezes contratam PGBL junto aos bancos, né, pagam uma taxa de administração maior do que a gente cobra aqui de taxa de administração, e aí, né, a gente tem aqui, oferece para que as pessoas também possam aderir, e a gente faz a gestão aqui desses recursos também, tá?
Um outro destaque que eu até mencionei já lá no início é a nossa plataforma de educação financeira, o Renda Certa. Nós trazemos aí um perfil, a pessoa faz responde um questionário, traça o seu perfil, vai ver se ela é investidora, poupadora, gastador, se está com as finanças desorganizadas, e aí a própria plataforma sugere cursos, sugere vídeos, sugere alguns textos, sugere algumas ferramentas, né, que podem ajudar na melhor compreensão, digamos, da educação financeira. Vai ajudando a pessoa a ir trilhando esse caminho, né, para melhorar e, obviamente, para reforçar conceitos, né? Então, a gente tem aí uma plataforma muito bacana, com muito conteúdo, que a gente entregou para os nossos participantes, vale a pena vocês se cadastrarem. E é uma plataforma aberta, então, mesmo para os filhos, né, para algum conhecido, aí, se vocês entendem que pode fazer essa divulgação, está aberta aí para as pessoas acessarem, tá? Fizemos pesquisa de satisfação para a gente, olhando sempre, né, como que a gente melhora os nossos processos, como é que a gente melhora os nossos serviços. Então, fizemos uma pesquisa de satisfação junto com os nossos participantes, alguns resultados já vão sair agora em 2022, melhorias que a gente está implementando. Fizemos pesquisa sobre o plano 3 e o plano família, para a gente entender, né, nesse momento, por que as pessoas aderem, para que a gente possa reforçar junto às outras pessoas, né, os pontos positivos que são para a adesão, e também perguntamos para as pessoas por que elas não aderem, para a gente também buscar, né, alternativas para a gente trabalhar essas questões e entender como a gente pode ofertar um melhor plano para as pessoas, né? E também na parte de empréstimos, que é um instrumento, é um benefício super importante que a gente tem aqui na entidade, para aqueles participantes, né, dos planos aí de previdência, podem contratar empréstimos aqui conosco. Fizemos aí uma pesquisa para a gente entender como que nós podíamos melhorar esse benefício para atender melhor os nossos participantes. Fizemos também uma jornada de adesão. Aqui o nosso foco é olhar as pessoas que estão sendo admitidas na empresa, aquelas pessoas que estão entrando, né, para a gente já fazer o oferecimento do plano, para já na entrada a gente conseguir captar essas pessoas, para que elas desde o início já comecem a acumular os seus recursos, né? Então tem um trabalho super interessante aqui que a gente está fazendo, com algumas ferramentas mais automatizadas, né? Então nós recebemos a informação de quem faz a admissão na empresa, né? E a gente já começa as comunicações com essas pessoas, facilitando a compreensão o que é o plano de previdência, né? E fazendo com que elas façam a adesão já no início da jornada de trabalho dela junto à empresa. Fizemos também várias campanhas de adesão aí para os planos 3, plano família, né? Fizemos aí com uma premiação, fizemos uma campanha de indicação também. Os esforços que a gente faz aqui é tudo no sentido da gente ampliar a cobertura previdenciária. Vocês sabem que mensalmente, né, a pessoa que fez a adesão, ela faz contribuição e a empresa coloca essa contribuição para ela em contrapartida. Então, vocês pensem assim, mesmo num cenário que a nossa rentabilidade está dando negativa, só o fato de vocês contribuírem e a empresa contribuir com 100% daquilo que vocês fazem, ele bate qualquer outro investimento que tenha no mercado. Então, às vezes a gente olha assim, eu não vou investir aqui na BR Previdência, porque a gente acha no mercado outros que estão com uma rentabilidade um pouco maior. Mas se você olhar que a empresa faz essa contribuição de 100% do valor que você contribui, vocês não acham nenhum tipo de investimento que dê essa rentabilidade, a não ser alguns que eventualmente possam, né, ter alguma coisa de ilícita aí no meio. Mas, enfim, né, desses que estão disponíveis aí no mercado de investimentos, então é muito importante. Por isso que, assim, mesmo em cenários ruins, e a gente sabe que ele vai recuperar, que é passageiro, né? Mesmo nesses cenários, olha a importância de vocês fazerem contribuição para o plano, porque a empresa está colocando 100%, então a tua contribuição, no mesmo momento, ela rendeu 100%. Mas naquele mês a rentabilidade deu negativa, sei lá, menos meio, menos 1. Mas só o fato de você ter recebido a contribuição da empresa, você já teve uma rentabilidade, sei lá, de 98, né? Então, assim, o plano de previdência é muito importante. E a gente fica também
Por isso que a gente pede para quem é nosso participante que divulgue para quem seus colegas de trabalho que não são, né, para que façam a adesão, façam essa acumulação. Importantíssimo ter um plano de previdência, né? A gente vai aqui trabalhando, cuidando, zelando para que a gente vá, né, fazendo com que esse patrimônio cresça, mas é importante que as pessoas façam a adesão e, se for possível, recomendem aí para os nossos colegas de trabalho que não são participantes que entrem também, porque rentabilidade 100% no mesmo dia que faz a contribuição, dificilmente, se não, né, a gente não acha por aí, né? E isso é uma coisa que às vezes os nossos participantes esquecem, né? Então, a gente lembra aqui que é muito importante vocês continuarem fazendo a contribuição, porque vocês estão recebendo a contribuição da empresa. Aqui também a gente traz um destaque para o nosso atendimento. O ano passado nós atendemos aí mais de quase 58 mil, fizemos quase 58 mil atendimentos. Se vocês pensarem que nós temos 59 mil participantes, a gente fez, né, sem uma correlação exata, mas é quase como se a gente tivesse feito um atendimento por participante aí no ano passado, né? Ampliamos a nossa forma de comunicar, né, de abrir esses canais com os nossos participantes, tipo WhatsApp, e-mail, né, o telefone aí, até pelo Skype, pelo Teams, a gente está fazendo aí alguns atendimentos, tá? E o atendimento presencial, o pessoal que a gente chama aqui, tem o pessoal dos escritórios regionais que ficam nas fábricas, né? Então, Concórdia, Lucas do Rio Verde, Uberlândia, e a gente tem algumas unidades que têm a presença da BRF Previdência lá e faz esses atendimentos aí para os nossos participantes. Importante é que, se vocês têm dúvida, se vocês precisam de alguma informação, a gente de alguma forma consiga atender vocês, né, assim, o mais rápido possível, né, sempre com informação de qualidade, tá? Uma outra coisa também bem bacana e que a gente fortemente recomenda nós entramos nas redes sociais no ano passado, e esse aqui é uma coisa legal, porque assim, às vezes a gente manda e-mail e passa batido lá, como eu comentei lá no início, no meio daquela caixa. Mas se você faz a tua inscrição, por exemplo, no nosso perfil lá no Instagram, quando você está lá, né, zapeando pela internet, vai aparecer as nossas comunicações lá também. Então, a gente, né, tudo que for importante, a gente divulga nas redes sociais também. Então, é uma coisa que você não precisa estar ligado, não precisa nem entrar lá no nosso site. Se você seguir a gente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, a gente vai estar lá. E essa as nossas comunicações vão chegar para vocês. Depois, claro, elas vão ter links, e aí, se você quiser mais informações, daí está lá no site. Mas é uma coisa que a gente pede, né, que vocês façam a inscrição, porque é uma forma da gente estar participando do dia a dia de vocês, sem ter que vocês saírem lá para o nosso site específico, olhar o que tem de novidade, ou olhar e-mail, né? Tá lá, nós publicamos na rede social, você está lá se distraindo, né, numa horinha lá de folga, está passando o dedo lá na tela do celular e vai aparecer as nossas comunicações lá também. Fizemos aí algumas modificações no programa de empréstimos, super bacanas, né? Umas novidades aí que a gente tá trazendo, aumentamos aí o prazo de pagamento das parcelas, nós fizemos aí redução do tempo de carência para poder fazer contratação de empréstimos. Logo a gente vai fazer aí também, tem umas outras novidades que o Márcio aí depois, numa próxima apresentação, já vai conversar com vocês também, para a gente ampliar o montante que pode ser contratado, né? Enfim, a contratação online, tem umas coisinhas aí também que estão saindo no forno, mas a gente está trabalhando aí muito para que... E por que isso, né? Por que a gente fala do programa de empréstimos? Porque é o juro muito, muito baixo se você comparar com aquilo que você pega no banco. Então, às vezes, aqui você não vai ter um valor muito grande de empréstimo para você contratar, tipo, vou pegar para sei lá, comprar uma casa inteira, né? Mas aqui, por exemplo, se você tem algumas, né, algumas necessidade mais pontual e coisa, você consegue pegar, né, o empréstimo aqui com a gente com taxas de juros muito, muito baixas. E melhor do que isso, né? O juro que você paga, você não está pagando para a BRF Previdência. O juro que você paga no empréstimo que você contrata aqui, ele é a rentabilidade do teu plano. Então, vocês viram lá quando o Márcio apresentou as rentabilidades, né? O empréstimo, operações com participantes, que é a nossa carteira de empréstimos. Então, quando você toma empréstimo aqui na BRF Previdência, você está rentabilizando o patrimônio, o teu patrimônio, né? Então,
mais importante, porque quando você contrata, por exemplo, num banco, às vezes a gente está com, sei lá, o cheque especial está lá rodando no cheque especial. Cara, toma um empréstimo aqui com a gente, cobra aquele cheque especial lá, porque o juro que você vai pegar lá, né, ele é infinitamente maior do que a gente faz aqui, e aquilo que a gente cobra aqui não é de ninguém, é seu. Né? Ele vai para a rentabilidade do seu plano de previdência. Então, isso que é a sacada mais importante que a gente tem, e a gente fortemente recomenda que as pessoas, se tiverem... A gente não faz também, assim, não é indiscriminado, vou pegar empréstimo por pegar empréstimo. Não, mas se você estiver precisando, considere a BRF Previdência. Entre em contato com a gente, dá uma olhada qual que é a nossa condição aqui, vê se te atende, e se atender, né, contrata aqui com a gente, que eu acho que é um benefício extremamente importante que tem no plano, especificamente para os nossos participantes, tá? Fizemos uma troca de indexador do plano 2, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque nós estamos falando com vocês aqui do plano 3, mas foi um movimento bastante importante que a gente teve aqui para adequação também dos benefícios de prestação continuada ou de renda vitalícia que a gente teve lá no plano 2, foi aprovado recentemente. Treinamos muito a nossa equipe lá dos escritórios regionais, mudamos um pouco a estratégia. O pessoal da área dos escritórios regionais, eles estão mais focados em contatar as pessoas para que elas façam a adesão ao plano de previdência, né? Falando dos benefícios do plano. E aquilo que é atendimento, por exemplo, a pessoa tem dúvida, precisa de um extrato, a gente está direcionando para esses nossos canais que eu mencionei aí, de forma que as pessoas que estão lá presencialmente consigam trazer, né, fazer essa atuação aí mais firme em trazer as pessoas para dentro do plano, tá? E é isso, pessoal. Então, aqui só fechando o 2021, né? A gente vai disponibilizar aí o relatório para vocês na íntegra. Tá aí todo digital, tem muita informação lá dentro. Aqui a gente trouxe, bem como o Márcio falou, uma coisa bem resumida, né? Mas vocês vão ver lá com muita informação desse encerramento do ano. E só uns destaques que a gente traz aqui do primeiro trimestre, só para a gente fechar, nós tivemos aí a eleição, né, do novos representantes dos participantes nos conselhos deliberativo e fiscal. Então, a gente tem o Júlio Cavazin e o Jair Bondix, que vão ser os membros titulares do conselho deliberativo. Temos o José Carlos Martins e o Daltro Oberger, que são os suplentes, que também vão compor a chapa do Conselho Deliberativo. E no Conselho Fiscal, a gente tem o Francisco Nogueira e o Jairo Aldir Urlitzer, que são componentes aí do Conselho Fiscal eleitos para esse mandato que vai começar agora, começou já, na verdade, dia 28 de abril, e ele vai até 14 de abril de 2025, né? Então, a gente tem pessoas novas e representantes eleitos pelos participantes no Conselho da BRF Previdência. O nosso Plano Família cresceu, né? A gente tinha comentado lá em 2021, ele estava, não me lembro mais, com 800 e algumas coisas, 800 mil reais de patrimônio. Nós batemos agora em março, fevereiro, né? Fevereiro batemos 1 milhão de reais aí em patrimônio, tivemos bastante portabilidade também de entrada para esse plano, né? E pessoas fazendo contribuição. E como eu falei, aproveitando esses momentos de rentabilidade, né, que a gente tem aí com a cota mais baixa, né, para colocar dinheiro realmente no plano. A hora que isso aí engatar, que essa recuperação começar a voltar, né, a gente vai ter aí um crescimento bem acentuado. Aqui também não vou entrar muito no mérito da questão, a gente tinha feito um processo de migração lá para o plano FAF e solicitamos aí o cancelamento dele em função de toda essa volatilidade que a gente tem no mercado econômico. A gente entendeu que não é o momento da gente fazer esse tipo de processo, né? Então, fizemos o cancelamento. E excelente notícia também, nós temos novas patrocinadoras, né? Temos aí a Ercosul, temos a Mogiana, temos a BRF Pet, que estão integrando agora como novas patrocinadoras. As pessoas dessas 3 empresas também que fazem parte do grupo da BRF vão estar, já tem a possibilidade aí de fazer adesão ao nosso plano 3. Então, a BRF cresce e nós crescemos junto com ela, né? Então, está aí levando a cobertura previdenciária para mais colaboradores da BRF, oferecendo aí o plano e administrando os recursos aí das pessoas. Então, boas notícias aí tanto para a BRF, com novas empresas, quanto para nós aqui da BRF Previdência, que vamos aumentando aí a nossa
né, a nossa base de participantes. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa apresentação. Eu vou parar o compartilhamento aqui, deixa só eu fechar aqui. E aí a gente vai passar para as perguntas, então. Deixa eu voltar para cá. Vamos ver o que nós temos aqui de perguntas que vieram para nós. Tem 3 perguntas aqui que foram feitas. Tem uma pergunta que foi feita pelo Cledson Clayton Gomes. Qual a explicação, né, de tanto tempo com resultado negativo, Márcio? Acho que você já deu durante aí a explicação, mas se você quiser fazer um comentário rápido ainda aí, né, fique à vontade. Tá. Beleza. Vou fechar meu áudio aqui, que daí não há microfonia. Pronto, Márcio, pode ser. Bom, primeiro, obrigado aí pela pergunta, né? É o que a gente vinha mencionando, né? Realmente, como a nossa carteira aqui, né? Ela está com todos os ativos a mercado, e esses últimos meses aí a gente teve uma volatilidade muito grande no mercado, né? A gente sempre vai ter o impacto desse resultado, dessa volatilidade no mercado nos nossos investimentos, tá? Como eu disse, a nossa carteira, ela está mais estruturada, né? Hoje, em termos de risco, do que a gente tinha, por exemplo, no ano passado. Mas isso não vai eximir a gente aqui de ter um resultado desfavorável novamente, como a gente teve, não naquelas magnitudes que a gente enfrentou, né? Mas se a gente tiver uma volatilidade muito grande. Por exemplo, se a Bolsa cai 10%, mesmo eu tendo uma posição de 10% na carteira, eu já vou perder 1%. Né? Então, a minha rentabilidade, mesmo com uma alocação pequena, numa classe de ativo que apresentou uma volatilidade muito grande, eu vou sofrer aquilo. Né? O que a gente faz aqui, sempre de novo, né, é balancear aqui a carteira para que nesses momentos de muita volatilidade, né, a gente tenha um impacto reduzido, mas ele sempre, como todos os nossos ativos estão a mercado, eles sempre vão refletir a volatilidade que tem naquele mercado, tá? E a gente precisa ter, né, aí de novo, uma carteira diversificada, porque os mercados e as classes de ativos, elas sofrem esse impacto em magnitude diferente e em momentos diferentes. Então, eu não posso ficar, por exemplo, com a nossa carteira aqui, né? Primeiro que eu tenho um objetivo que é indexado à inflação, né? Por exemplo, para o plano 3. Eu não posso ficar com a nossa carteira posicionada, por exemplo, 100% no CDI, porque o CDI não está aderente ao meu objetivo para a carteira, particularmente na renda fixa. Né? Então, eu tenho que ter ativos dentro da minha carteira de renda fixa que tenham uma aderência, né? Eles vão caminhar com o meu objetivo de rentabilidade de forma alinhada. Não que eu não possa ter o CDI, eu preciso ter o CDI para liquidez, eu preciso ter ele para mitigar o risco, né? Eu preciso ter ele para ser uma fonte de diversificação, né? Então, a gente tem que ter uma carteira diversificada, né? Por quê? Porque ela ajuda a gente nos movimentos, nos momentos de maior volatilidade. E isso também ajuda, no longo prazo, a gente atingir os objetivos que a gente tem, né? Então, só para dizer aqui, né? A taxa de juros até janeiro do ano passado era 2%. A gente precisava entregar 15% de rentabilidade. A gente teve que seguir, né, com uma estratégia com mais risco, né? Então, esses momentos, eles vão acontecer, né, com mais frequência agora, né? A gente espera, né, que
a partir como eu disse aqui, né, do encaminhamento desses eventos que a gente teve e está tendo ainda em 2022, né, a gente tenha um cenário de menos instabilidade, né? Menos instabilidade, não que ela vai deixar de existir. Então, em algum momento, a gente pode enfrentar, sim, esses períodos de rentabilidade, mas acho que a Rosane até destacou aqui, que eu ia mencionar, né? Na verdade, esses momentos, como a gente viu que são momentos que passam, e os nossos investimentos aqui, né? Como eu disse, são investimentos que a gente sabe que vão trazer resultados no longo prazo interessantes, são os momentos da gente aproveitar a oportunidade para adquirir cotas, tá? Que é o que a gente faz, inclusive, nos investimentos, como eu destaquei lá, né? Isso pode se aplicar a gente também. A gente sabe que a empresa tem fundamento, tem um histórico de entregar bons resultados, né? Tem controles, tem governança, em determinados momentos que aquela empresa ou aquele ativo está sofrendo um impacto no preço, é o momento, se a gente tiver, né, a oportunidade de ir lá e adquirir aquele ativo num preço mais interessante que no longo prazo vai agregar bastante resultado aqui para a gente, tá? Obrigada, Márcio. Tem mais uma que é para ti, que é do Bruno Vilela. O Bruno disse que ele não entendeu exatamente como a rentabilidade da renda fixa pode ser negativa. Você pode explicar aí, Márcio? Tá. Eu vou tentar, resumidamente aqui, explicar, né, essa pergunta aí, porque é uma questão bastante interessante, né? Primeiro, assim, tem sempre uma relação dos ativos, né, de renda fixa entre a taxa que a gente recebe e o preço desse ativo, tá? Então, à medida que E por que acontece isso? Porque à medida que a taxa do ativo que eu estou comprando, seja ele pré-fixado ou seja ele indexado à inflação, né, que eu tenho a inflação e esse cupom, ela tem uma variação, o preço, no momento de hoje, ele também é impactado, para mais ou para menos, tá? Então, de forma resumida, é assim, se a minha taxa, por exemplo, eu comprei um ativo hoje que eu vou receber 5% em um mês de rentabilidade, tá? E esse valor que eu vou receber daqui a um mês, ele vai ser de R$100. Então, hoje, quando eu for comprar esse ativo, ele vai custar para mim 95, tá? Funciona assim. Se amanhã, fazendo uma conta aqui de padaria, tá? Eu for comprar esse mesmo ativo e o mercado agora quiser receber, em vez de 5%, 10% para esse mesmo mês, o valor do meu ativo hoje, ele vale 90, porque é sempre a taxa de desconto. O que eu quero receber lá no futuro, descontado por essa taxa que o mercado está pagando. Então, se a taxa sobe, o meu preço no dia de hoje, ele cai, porque eu tenho que ter um preço menor para rentabilizar por uma taxa maior naquele mesmo vencimento. E quando a taxa cai, o preço do meu ativo, ele sobe. Então, o meu ativo naquela data, ele vale mais ou menos do que valeria no dia anterior. Então, como a gente teve uma abertura muito grande das taxas, tanto na taxa Selic como na taxa de inflação, né? Só vale lembrar aqui que, à medida que os ativos de inflação também foram subindo, né? Essas taxas também foram ampliando, os prêmios que a gente foi recebendo. Então, o preço do meu ativo, no dia seguinte, quando eu precisava de receber mais taxa de juro, ele foi perdendo valor. Então, o ativo que valia 90 passou a valer 88 no dia seguinte, passou a valer 87 no dia seguinte, e foi assim até a gente ter a estabilidade dessa taxa lá no final do mês, do ano de dezembro, né? Que a gente foi lá e bateu a foto e falou, ó, nessa data, o ativo que eu comprei lá a 90, hoje ele vale 85. Então, a minha rentabilidade, ela foi negativa na renda fixa.
mas ela é negativa nesse período, tá? Por quê? Como eu disse lá, se eu levar esse ativo até o vencimento, eu não vou perder nada. A taxa que eu comprei aqui, seja ela 4,5, 5, ou seja, né, num título de inflação, ou seja, 10, 9 ou 8 num título de renda fixa, é o quanto que eu vou receber durante o período que eu comprei até o vencimento, tá? Essas variações que a gente tem durante o prazo, né, do ativo, elas são variações que vão acontecer porque são variações dos ativos que estão marcados a mercado, tá? Então, o ativo que eu tenho lá, que eu comprei ele a 5, se daqui um dia, e ele vai vencer daqui um mês, amanhã, se esse ativo passar a valer 10, daqui 10 dias ele vai passar a valer 20, lá no último dia do vencimento, eu vou receber os meus 5% aqui do mesmo jeito. E a pessoa que comprou os 10 vai receber ele com 10%. Tá? Então, durante a vigência do ativo, o prazo de vencimento do ativo, tá? Eu tenho essas oscilações. Mas como eu destaquei aqui, até é importante, acho, para a gente fazer uma conexão. Como eu não vendi nenhum desses ativos, nesses movimentos que teve no ano de 2021, a taxa que eu comprei esse ativo de 4,5 ou 5 é o que eu vou receber lá no vencimento, tá? Então, se eu tenho um ativo que eu comprei a 5, mais o IPCA, e vai vencer daqui 10 anos, eu vou receber o IPCA mais 5%, né? Eu não vou ter perda nenhuma se eu não me desfizer desse ativo, tá? Que é o que a gente pratica aqui na nossa estratégia, tá? Acho que é isso, Rosana. Perfeito, obrigada, viu, Márcio? A gente tem aqui ainda, na verdade, são uma pergunta, na verdade, que é do Francisco Ornélio Nogueira. Ele disse que muito foi falado aqui do plano 3 do plano família, né? Mas o principal patrimônio do ativo e passivo está no plano FAF, que ele não observou nenhum destaque na apresentação. Francisco, a apresentação do plano FAF, ele foi hoje de manhã às 10 horas, nós mandamos um link. Nós segregamos, como a gente estava apresentando os resultados do fechamento do ano, esse ano nós segregamos, então fizemos às 10 horas da manhã do plano FAF, fizemos agora às 2 horas a do plano 3, e agora às 16 horas vamos fazer do plano 2, porque aí a gente consegue dar todo o enfoque dos resultados de cada um dos planos, a gente consegue falar sobre cada um dos planos mais tempo. Você vê, hoje nós já estamos aqui 1h20, né? 1h40, na verdade. Então, o nosso objetivo foi fazer essa segregação, tá? Então, a apresentação eu já estou aqui em contato com o pessoal da área de comunicação, para ver, porque não sei se você tem o plano família, nós encaminhamos também o link para o plano família, né? Quem é do plano FAF, quem é do plano família também tinha a mesma apresentação, tá? Francisco, para você não ficar sem a informação, né, qual foi o superávit do plano FAF, que encerrou no exercício de 2021, e qual o valor o superávit que está no final do primeiro trimestre. Então, aí nós, na verdade, no plano FAF esse ano, em função aí, né, do distanciamento da rentabilidade para a meta atuarial, o plano FAF apresentou um déficit de 188 milhões, tá? E agora, no final do trimestre, esse déficit cresceu mais um pouquinho, por causa continua, né, essa diferença entre desculpa, no final de março, isso mesmo, ele está em menos 220, tá? Um déficit de menos 220 milhões de reais. De novo, né, na apresentação, por isso que a gente fez ela também de forma muito especial para cada um dos planos, para a gente fazer esses destaques, foi feito todo esse detalhamento, mas de qualquer forma aqui só para não deixar, né, você sem a informação,
esse foi o resultado aí do Plano FAF. Não tivemos mudança nas premissas atuariais, então não houve alteração de premissa que pudesse impactar o resultado do plano. Foi basicamente em função aí de nós termos tido uma rentabilidade no período de 3,42%, e a meta atuarial, né, que ele corrige os benefícios e mais a taxa de juros, que é de 4,5%, foi mais de 15%, né? Então, o passivo, digamos, ele cresceu nessa proporção, e os ativos, eles ficaram para trás, porque a rentabilidade foi muito distante, né, da nossa meta. Então, ele gerou esse superávit, esse déficit no plano, que ele é um déficit conjuntural, né? Assim, ele aconteceu em função aí da situação, né, da gente ter aí esse descasamento entre a meta atuarial e a rentabilidade que a gente teve aí no período, tá? E por fim, aqui, acho que é do Valdecir Pereira da Silva, só que ele fez o cadastro aí no Plano Família, né? Só que ele ainda não conseguiu pagar os boletos, então a gente vai entrar em contato contigo, Valdecir, para a gente resolver isso da forma mais rápida possível aí, para que você possa fazer esse pagamento aí dos boletos, ou se tiver alguma outra questão, a gente já trata individualmente aí contigo, tá bom? Encerramos aqui, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu vou passar para o Márcio e para o Mauro, então, para se despedir de vocês, e depois volta aqui comigo, que eu também faço o encerramento, tá? Fiquem à vontade aí. Pessoal, então, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, né? Foi um prazer novamente estar aqui repassando, né, de forma transparente as informações relacionadas à BRF Previdência, relacionadas especificamente ao Plano 3, tá? Estamos aqui à disposição nos nossos canais aí sempre que vocês precisarem, e nos vemos aí na próxima apresentação, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem. Beleza, bom. Pessoal, agradecer aqui também a participação de todos, as perguntas, né? Acho que é importante realmente esses eventos aqui para a gente conversar com vocês, passar aí, né, tudo que a gente tem de perspectiva e de estratégia aqui para os investimentos, né? A gente sempre faz as comunicações aí mensais, né, para procurar dar toda a transparência aí nos resultados, né? Mas esses eventos aqui são bastante importantes, né, para a gente esclarecer as dúvidas aí que a gente tem, tá? Então, agradeço aí mais uma vez a participação de todos e aproveito para desejar uma boa tarde a todos. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final, então, da nossa apresentação, né? Só reforçando, a gente fez um destaque nessa apresentação das 14 horas, foi uma apresentação específica, né, para os participantes do Plano 3 e que também são participantes do Plano Família, né, ou que participam também do Plano Família. A gente vai disponibilizar a gravação assim como dos outros eventos, né? Então, tanto da apresentação dos resultados do Plano FAF, do Plano 3 e do Plano 2, vamos disponibilizar lá no nosso site, e aí vocês podem aí assistir novamente. Se vocês tiverem perguntas mesmo depois, né, assistindo, podem encaminhar aqui para a gente vai conversando e vai alinhando. Fiquei muito contente de ter vocês aqui com a gente, agradeço a participação, e a gente, se Deus quiser, a gente se vê em breve aí, né? Uma boa tarde a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal.